E aí, galera, vamos fazer a correção das atividades da aula 20 que eu fiquei devendo para vocês sobre estudos do movimento. Primeiro exercício dizia o seguinte: um carro se desloca de Torres para Porto Alegre, uma velocidade média de 85 km por hora. Determine o tempo gasto para percorrer 150 km. Então, nós temos alguns dados. Temos, primeiramente, a velocidade média de 85 km por hora. Temos a distância percorrida, que é o que eu quero saber, né? Que eu quero, na verdade, tenho como base. E eu quero saber o tempo gasto. Certo? Observe as unidades, estão correspondentes, ó, quilômetro e quilômetro. E eu vou verificar a fórmula que eu vou usar. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Eu vou substituir os dados que eu identifiquei no problema lá na fórmula. Então, eu identifiquei a velocidade, que é 85 km por hora. Identifiquei o ΔS, que é 150 km. E a pergunta era ΔT. Então, eu vou descobrir o ΔT. Aqui, o ΔT ele está dividindo, ele vai inverter sua operação, passando para o outro lado da igualdade. Então, ele vai multiplicar o 85. O 85 que estava multiplicando o ΔT, então, vamos isolar o ΔT deste lado. Vai dividir, passar então para o outro lado da igualdade com a operação inversa, dividindo. E descobrimos então o tempo gasto para percorrer 150 km, que é 1,76 horas. Para quem fez hora e minuto, é aproximadamente 1 hora e 45 minutos. Ok? Vamos para o exercício 2. Dizia o seguinte: Usain Bolt, um velocista, né, um atleta, ele percorreu 100 metros em 9,58 segundos. Qual a velocidade média que ele teve então nessa prova, né? Então, nós temos a distância percorrida, que é 100 metros. Essa aqui é barbadinha, gente, ó. Nós temos o tempo gasto, que é 9,58 segundos. E eu quero saber qual é a velocidade média dele. É só observa-se essa mesma fórmula aqui, ó, e substitua a fórmula, certo? Então, velocidade média não tenho, continua a velocidade média. ΔS, 100. ΔT, que está ali embaixo, 9,58. Faço a divisão, 100 por 9,58 dá 10,43 metros por segundo. Porque em cima era metro, embaixo era segundo, então metros por segundo. Vai ter uma velocidade de 10,43 metros por segundo, em média, tá bom? No próximo exercício, tínhamos um ciclista que percorre 7.200 metros em 12 minutos. Qual foi a velocidade média do ciclista? Tá, essa era a pergunta. Então, a pergunta da número 3, qual a velocidade média? Tá? Essa velocidade média pode ser dada em metros por segundo ou quilômetro por hora, metro por minuto, centímetro por segundo, enfim. Tá? Na unidade do sistema internacional é metro por segundo. A distância percorrida, ΔS, 7.200 metros. E o ΔT, o tempo que ele gastou, 12 minutos. Bom, utiliza-se a mesma fórmula da velocidade. Vou observar aqui que a velocidade não tem, que eu vou descobrir. Tem a distância, 7.200, ΔS, sobre o tempo gasto, que é 12. VM igual 600 metros por minuto. Como eu não fiz a conversão, eu tenho metro por minuto. Ah, professor, mas se eu quiser fazer a conversão das unidades, posso fazer
esta maneira aqui. 7.200, que é a distância, né? Os minutos aqui eu vou converter para segundos. 12 minutos para segundos multiplica por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, que é igual a 720 segundos. E substitui lá no lugar do tempo por 720. A velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Ok? No exercício 4, nós tínhamos uma função horária, S 25 mais 4 vezes t. Né? Um móvel descreve um movimento uniforme segundo a função horária. S igual a 25 mais 4 vezes t. Determine a posição inicial, eu quero saber a posição inicial, e a velocidade do móvel. Na B, eu quero saber a posição no instante 15 segundos. E a letra C, eu quero saber quanto que o carro percorre em 5 segundos. Ok? Se eu observar a fórmula da posição em função do tempo, né, a função, posição em função do tempo, na verdade é fórmula, nós temos posição final, posição inicial, velocidade, tempo. No lugar da posição inicial, eu tenho aqui 25. 25. Se eu não tenho nenhuma unidade indicando, considera-se unidade do Sistema Internacional. 25 metros. No lugar da velocidade, eu tenho 4. Então, 4 metros por segundo, porque a unidade de velocidade no Sistema Internacional é 1 metro por segundo. Agora, qual é a posição no instante 15? Então, S igual a 25 mais 4 vezes o tempo, que era 15. Vou continuar a substituir aqui, ó. S igual a 25, 4 vezes 15 é 60, então a posição final é igual a 85 metros. Tá? Qual é a distância percorrida no instante 5 segundos? Bom, a forma da função do tempo, né? A função da posição, perdão, a forma da posição em função do tempo era 25 mais 4 vezes 5. Eu quero saber quanto que ele percorreu. Vou considerar só isso aqui, ó. Então, 4 vezes 5 é 20 metros. Então, em 5 segundos foi percorrido 20 metros. E o último exercício se referia à parte teórica. Ou seja, perguntava a diferença entre corpo extenso e ponto material. Corpo extenso é um corpo que, quando um fenômeno é estudado, as suas dimensões influenciam ou são consideráveis, né, para o estudo do fenômeno. Já o ponto material, essas dimensões, né, não influenciam no estudo do fenômeno. Exemplo de ponto material e corpo extenso. Um carro em uma rodovia é um ponto material, porque ele é um ponto dentro da extensão total da rodovia. No entanto, o mesmo carro dentro de uma garagem, ele é um corpo extenso, porque as suas dimensões elas são consideráveis em relação ao tamanho da garagem. Certo, gente? Até a próxima. Um abraço.